Starlight, moonlight, get white drip and get you right. Should've look good in the moonlight. This person is so spotlight. Pessoal, eu sou Yasmin, uma das tutoras do nosso canal de Biologia, e hoje no nosso primeiro vídeo, neste vídeo de introdução, a gente vai trazer alguns conceitos básicos da biologia, alguns conceitos que muitas das vezes ficam escondidos na nossa memória, em um cantinho que a gente quase não consegue lembrar, e conceitos que são importantes para que nos fazer entender o porquê que nós estamos estudando neste momento do ensino médio assuntos mais complexos de biologia, e esses conceitos básicos são muito importantes para que a gente deixe guardado na nossa memória e que a gente sempre consiga lembrar deles. Então pega aí o seu caderno, o seu lápis, que eu já estou aqui com a minha colinha para que a gente possa passar para vocês informações corretas. E nós vamos neste vídeo principalmente explicar para vocês o que é biologia, o que essa ciência estuda, o que significa ser um ser vivo, o que um ser vivo precisa ter para ser caracterizado um ser vivo, e também o que a palavra biologia significa, e também vamos dizer algumas áreas da biologia que a gente costuma estudar e que muitas das vezes são algumas um carrasco nas nossas vidas e outras que a gente consegue estudar e a maioria dos alunos consegue se desenvolver bem. Então, inicialmente, a gente vai agora relembrar o que é biologia, o que é essa ciência que a gente vai ao longo desse período de pandemia relembrar e estudar. Biologia é uma ciência que se preocupa com o estudo da vida. E é importante lembrar que a biologia ela é responsável por estudar a vida em vários níveis, desde o primeiro momento onde a vida surge até durante a sua evolução e em como nós estamos sempre evoluindo. Aí você pode me perguntar, Yasmin, de onde surgiu esta palavra biologia? Biologia é uma palavra grega e a gente pode tentar dar o significado dela da seguinte maneira. Bio significa vida, e logia significa estudo. Então, no sentido mais resumido da palavra, biologia seria o estudo da vida. O estudo de todos os seres vivos, né? E aí você pode me perguntar, certo, Yasmin, biologia é o estudo da vida, já anotei no meu caderno. Mas o que uma pessoa, o que um animal, o que uma bactéria precisa ter para que ela possa ser considerada ser vivo? Então agora é uma das partes mais importantes deste vídeo. Pega aí um caderno, continua anotando e a gente vai dizer para vocês o que um ser vivo precisa ter. E nós vamos daqui a pouco entrar em uma discussão um pouco legalzinha do que dessa questão do ser vivo, o que realmente muitos biólogos acham sobre ser ou não ser um ser vivo. A primeira característica que um ser vivo precisa ter para a maioria, ou para pelo menos alguns biólogos e cientistas, é célula. Para a maioria desses biólogos, o ser vivo precisa ter célula. Ou várias células, né? Ou no caso dos ser vivos que tem apenas uma, que são unicelulares, apenas uma célula. Mas você pode me dizer, Yasmin, por que para a maioria dos biólogos, dos cientistas? Porque nós temos o vírus. Nesse tempo de pandemia a gente tem falado muito de vírus, e nós temos o vírus que não possui célula, mas ao contrário disso, precisa de uma célula hospedeira. Então anota aí, o vírus ele não tem célula, ele precisa de uma célula para se hospedar e assim reproduzir, evoluir, enfim. Aí você pode me perguntar, então, Yasmin, se você está dizendo que a primeira característica de um ser vivo é ter célula e o vírus não tem célula, quer dizer que ele não é um ser vivo, a gente vai já dizer porque que alguns biólogos pensam que o vírus pode ser sim um ser vivo e porque que outros não. Mas a questão da célula é um dos motivos que muitos biólogos acreditam que o vírus não possa ser caracterizado de ser vivo, né? A segunda característica para ser um ser vivo, né, é a reprodução. Podemos dizer que um ser vivo ele precisa deixar o seu rastro, ele precisa evoluir. Então nós já temos a célula e a reprodução, características básicas de um ser vivo. A terceira característica é o metabolismo próprio. O ser vivo ele precisa ter todo o seu funcionamento, funcionar, né, podemos dizer assim, por si só. E aí você pode me perguntar, Yasmin, a gente vai mais na frente estudar direitinho cada uma dessas características, com certeza, tá? Não se preocupe, aqui é só os conceitos iniciais, mas no decorrer dos vídeos a gente vai conseguir explicar para vocês tudinho explicar o que é uma célula direitinho, o metabolismo, a reprodução, enfim, tudo.
A quarta característica é o crescimento. E nada melhor do que explicar o crescimento do que nós, os seres humanos, né? A gente, desde que nasce, a gente vem, né, em um processo de crescimento. E por isso também somos considerados seres vivos, né? Além desses dessas quatro características que um ser vivo precisa ter, um ser vivo também precisa evoluir. Eu acho que é uma das características básicas e principais do ser vivo. Ele precisa evoluir. Todo ser vivo vive em constante evolução. E quando a gente fala da evolução, a gente não fala da evolução de um dia para o outro. Essa evolução não acontece assim. É uma evolução gradativa. É uma evolução que acontece durante séculos e séculos e enfim. Então, e quando também falamos de evolução, a gente fala de descendência, de população, a nível de população, tá? Então, é uma das características básicas que a gente sempre vai ouvir na biologia, é a evolução. Além dessas 5 características, nós temos também a reação ao ambiente. E aí você pode me perguntar, Yasmin, como que é essa reação? Outro exemplo usando nós, seres humanos. Quando nós estamos em um lugar escuro e alguém acende uma lâmpada, nós automaticamente temos uma dificuldade de enxergar, porque os nossos olhos estavam acostumados com o escuro, e de repente apareceu uma luz. Mas aos poucos a gente vai o quê? Conseguindo enxergar, né, mais perfeitamente. Ou seja, essa primeira reação que nós temos de não conseguir enxergar ao primeiro momento, é um tipo de reação que todo ser vivo precisa ter. Além desses, o ser vivo também precisa se movimentar. Todos nós, seres humanos, nos movimentamos para todos os lados, né? E você pode perguntar, Yasmin, mas no caso das plantas, elas não saem do lugar. E elas, no caso, não se movimentam? Não. Nós podemos entender que as plantas, elas precisam de luz, elas precisam da luz do sol para crescer, para, né, dar frutos. Ou seja, as folhas das plantas, elas precisam estar sempre se direcionando à luz do sol. Esse também é considerado um tipo de movimento. Assim como as suas raízes, que precisam estar opostas à luz do sol, né? Então, até as plantas também se movimentam. E por último, a nossa 8ª característica é o N-Shops. E o que é isso? São 7 elementos que todo ser vivo precisa ter em si. E eu vou dizer para vocês quais são eles agora, porque que é N-Shops. N-Shops vem de nitrogênio, carbono, hidrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre. Yasmin, mas fósforo e enxofre não começa com F e com E? Não sei onde é que tá essas letras no N-Shops. É porque esses elementos, as letras, né, dessas iniciais, estão de acordo com a tabela periódica. E se você for lá ver, o fósforo e o enxofre tem iniciais de S e de P, né? O fósforo é a inicial P e o enxofre é a inicial S. Então, por isso que a gente não tem o F e o E aí, né, nessa abreviação, né? Mas, enfim, nós temos, no caso, 8 características essenciais. Célula, reprodução, metabolismo próprio, crescimento, evolução, reação ao ambiente, movimento e N-Shops, isso mesmo, 8 características, tá? Então anota tudo aí. E agora a gente vai mostrar para vocês algumas áreas, né, da biologia que nós estudamos diariamente na nossa vida de estudante, mas que às vezes a gente não consegue nem lembrar, e até áreas que a gente ainda vai estudar, né, de acordo com o nosso ensino médio. A primeira área é a bioquímica. A gente estuda ela logo quando a gente começa a estudar biologia, e antes dela a gente estuda um pouquinho da origem da vida, que vai ser principalmente, né, o nosso próximo tema de vídeo da biologia, a origem da vida, como a vida surgiu. E depois a gente passa dessa parte de entender como algumas pessoas acreditam que a vida tem originado, a gente passa a estudar a bioquímica, que estuda todos os elementos químicos que o ser vivo precisa. Depois da bioquímica, a gente estuda citologia, que é o estudo das células. E depois de estudar as células, a gente vai se aprofundar no núcleo. E aí entra a citologia genética. A gente vai só citar esses nomes e depois, em outros vídeos, a gente vai se aprofundando, tá? Depois dessa área da citologia genética, a gente tem o metabolismo celular, onde a gente estuda toda aquela parte de respiração celular, fermentação, quimiossíntese, que costuma ser uma parte bem chatinha, mas que também é muito importante. Depois a gente tem a histologia, que é o estudo dos tecidos. Depois temos também reprodução e desenvolvimento, que estuda a reprodução de todos os seres vivos, que a gente lembra daquela
tipo de reprodução assexuada, reprodução sexuada, tudo aquilo ali faz parte da reprodução e desenvolvimento. Depois a gente vai para a embriologia, que é o estudo dos embriões. Sistemática, que é aquela língua, né, onde a gente começa a entender que todas as espécies estão em uma língua universal, que é o latim, que é uma considerada língua morta, para que todas as pessoas em todos os cantos do mundo consigam entender quem é aquela espécie, quando descobrir, né, que para que não haja uma espécie com vários nomes, enfim, essa é a sistemática. Depois a gente tem a microbiologia, que estuda todos os micro-organismos, bactérias, protozoários, vírus, até os vírus entram, mesmo que alguns já considerem como ser vivo, mas eles entram aqui na microbiologia. Depois temos a micologia, que a gente não costuma nem muito lembrar, que é o estudo dos fungos. Botânica, que é quando a gente estuda anatomia, fisiologia, evolução das plantas. É uma parte que a maioria dos estudantes acha um pouco chatinha também, mas que também é muito importante. Depois a gente tem a zoologia, que é o estudo dos animais. E aí é importante lembrar que o ser humano ele não entra nessa parte da zoologia, mesmo sendo um animal, porque o estudo do corpo do ser humano ele é principalmente focado na fisiologia. A gente já tem aqui outra área, que a fisiologia estuda, né, toda a anatomia dos órgãos, tudo como é formado. Depois da zoologia e da fisiologia, né, a gente tem a genética e a evolução. Genética também, que costuma ser um dos assuntos mais complicadozinhos. E a evolução, que como eu disse, é uma das bases da biologia. O ser vivo sempre está evoluindo, ou seja, o instrumento de estudo da biologia sempre está em evolução. Então, a evolução, no caso, é um dos pilares, né, da biologia. Depois a gente tem a ecologia, que é o estudo da interação do meio ambiente com o ser vivo, que cai muito também no Enem, que também é muito, muito importante. E por último, a gente tem a biotecnologia, que é a aplicação da tecnologia na biologia. E nessa parte de biotecnologia, é um estudo de um futuro bem próximo que logo, logo a gente vai poder estar utilizando mais frequentemente. Por exemplo, em um futuro bem próximo, genes que errados vão poder ser trocados por genes certos antes mesmo, né, de se formarem direitinho. Então, é uma parte que ainda está evoluindo para a sua concretização, mas que também já é muito importante, que a gente já começa a observar que a biologia, a própria biologia, né, o próprio estudo da biologia está sempre evoluindo. E é interessante também lembrar que todas essas áreas elas estão interligadas, que na maioria das vezes você vai precisar entender bem direitinho uma área para poder ver como é que a outra área também ocorre e que estão sempre ligadas, né? Então, uma área liga a outra, vai ligando a outra, enfim. Todas são muito importantes e é por isso que a gente resolveu, neste primeiro vídeo, citá-las, para que a gente já vá se organizando e entendendo o que a gente vai estudar nos próximos vídeos, tá? Então, eu agradeço a presença de vocês até aqui. Se vocês não entenderem alguma coisa, comentem aí, que a gente vai tentar responder para vocês. E se ficou com dúvida aí em alguma partezinha, volta o vídeo, vê de novo, que vai dar tudo certo, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Se cuidem e fiquem em casa.